Mais um episódio agora com o nosso querido Wesley Mendonça. Wesley, prazer estar com a gente aqui no Rede Parar Podcast, em parceria com a Troika, do Copom, né? Junto com a Belle Époque Produtora. Wesley, estava olhando aqui a tua palestra. Política com propósito, tem que ser, né? Tem que ser, mas não é. Né? É tudo que, às vezes, a pessoa ela não sabe nem o propósito da própria vida. Eu falei na palestra que às vezes o cara não sabe nem a que veio na área pessoal. Quem dirá o político qual é o propósito que ele tem quando ele entra. Às vezes Em vez de ter um oportunismo, né? Os meus pares, os meus companheiros que são de excelência, né, que estão aí palestrando, eles cuidam do cara até ele entrar. Mas quem que cuida dele depois lá dentro, né, quando ele está no mandato? Então, o meu trabalho como consultor é cuidar do político em mandato. Eu cuido do mandato. Esse é o meu trabalho. E aí, o propósito é mostrar para ele que ele não é a última bolacha do pacote, que eu falo. Ele, na verdade, ele é um mestre, ele não é o herói. O mestre é aquele cara que cuida, que resolve a vida das pessoas. E esse é o papel do político. O herói, na verdade, é o povo. É o herói que sofre, é o herói que tem um problema, é o herói, e ele não consegue resolver tudo sozinho, ele precisa de um mestre para ajudar ele a resolver a vida dele. E aí o político tem que entrar fazendo isso. Então, se o político não entrar com objetivo, primeiro com um propósito, sabe? Claro, o que é que eu quero fazer? Muitas vezes ele entra, ele fica 4 anos e não sabe o que fez. Só fica apagando incêndio. E ele não cuidou da população. Ele não entendeu o que a população precisa. Porque quando ele é eleito, né, Wesley, com certeza foi para resolver um problema, né? Ou diversos problemas. Ele veio como uma solução à eleição dele. A política ela é complexa, ela tem muitos sinões, né? Sim. Ela tem problemas partidários, tem problemas de grupos políticos, a gente sabe disso. Mas quando ele entra, essa parte toda já passou. Ele tem que trabalhar para o povo, né? E ele só consegue ter propósito se ele conseguir ser efetivo. E eu falo que ele só vai ser efetivo se ele deixar legado. E aí eu faço um questionamento, principalmente no comecinho da minha palestra, que mais de 80% dos políticos, depois que termina o mandato, eles são esquecidos. Qual o recalque que ficou? Menos de 10% viram um nome de rua. E menos de 1% deixa legado. É memorável. Eu faço uma brincadeira. Eu falo assim, olha, lembra aí na sua memória, quem me fala 5 governadores que deixaram um marco, um legado. O cara já dá uma patinada. Aí quando eu pergunto assim, me fala 5 vereadores que deixaram um legado, uma marca, que a população lembra dele até hoje. As pessoas ficam assim. Aí eu começo a citar exemplos, por exemplo, quando eu pergunto assim, quando eu falo de Juscelino Kubitschek, o que você lembra dele? Ele deixou um legado. Qual foi? Brasília, imenso, Brasília, né? ele construiu Brasília. O slogan dele, né? 50 anos Quando você né? pensa, por exemplo, e aí ele deixou uma obra. Então isso é um legado. Quando você lembra, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, o que é que ele deixou de legado? O Plano Real. Sim. É uma lei estruturante que muda a vida das pessoas. Mudou, porque a inflação era... Você pegou, eu peguei. Sim. Né? Quando você pensa, digamos, em alguma coisa social, um benefício social, quem você lembra? É Lula. Lula, o Bolsa Família. Bolsa. Ele é um cara memorável, ele deixou um legado. Então é isso que o político tem que fazer, ele tem que dar um benefício que mude, melhore a vida das pessoas. É isso que é deixar legado. Quando termina a eleição, que começa o mandato, alguns que quando pela primeira vez conseguem se eleger, vamos dizer, ao executivo e também ao parlamento, há um ego, há uma vaidade que às vezes aflorece, que a pessoa muda completamente ou parece que ela se deslumbra com o mandato. Como é que tu trata disso? Eu trato com aquilo que eu falei lá no comecinho. Cara, você não pode ser a última bolacha do pacote. Porque ele se acha a última bolacha do pacote. Mas, na verdade, depois que a coisa acaba, que as luzes apagam, que abaixa as cortinas, ele se vê sozinho, porque todo mundo se afasta dele. Agora, o cara que realmente cuida do povo, esse nunca vai ser esquecido. Esse cara vai ser acolhido. As pessoas vão continuar perto dele, porque ele tem poder de barganha. Ele tem influência para poder exercer. E não adianta, o cara que tem popularidade, que é aprovado pela população, as pessoas não se afastam. Porque ele tem poder. E é um poder que não está na mão dele e de ninguém.
está na mão do povo. É o povo que tem esse poder de dar a ele. Mas quem constrói isso é o político. Se ele não tiver propósito para construir isso, como eu citei vários políticos aí de grandes nomes que deixaram um legado, ele não vai conseguir prosperar. Todos os que eu falei continuaram tendo seu espaço e continuaram sendo procurados. Porque agora, eu posso citar N... Se você eu falar, por exemplo, assim, qual foi o legado que Itamar Franco deixou? Hoje caiu no esquecimento. As pessoas lembram da mulher dele que estava em cima do palco na época. Sim. Você lembra disso? É isso que as pessoas lembram. Às vezes uma caricatura qualquer. Ou alguma coisa, uma pisada na bola. Sim. Ou, entendeu? Então, esse é o problema. Então, o político, ele quer se validar, ele tem que ter um propósito. Hoje, na nossa palestra aqui, eu apresentei um método que chama método LIGA, de liderança, informação, governança e ação. E é um método que nós desenvolvemos e nós aplicamos na nossa consultoria no poder público. E isso tem dado muito resultado. A gente já obteve, a gente percebe que o grande problema é que, além de ele não ter propósito político, ele não comunica com a equipe dele. É tudo desincronizado, cada um fazendo uma coisa. Não existe um elo de ligação e uma bússola definindo um propósito para... Metas, com tudo definido. A pessoa, ela vira um bombeiro, ela só apaga incêndio. E é isso que a gente mostra. E aí, o que poderia ser organizado, digamos, ter um trabalho eficiente, vira o caos, né? O caos total. Eu falo o seguinte, que qual é o indicador que fala se a pessoa está seguindo o caminho certo? É a aprovação popular. E eu vou te provar isso. No começo de janeiro, o Lula, ele tinha um índice de reprovação que foi crescendo até julho e atingiu um pico de 17%. A diferença entre os aprovados e desaprovados atingiu 17%. A ponto de, em julho, ele já está praticamente fora do páreo. Né? As pessoas já falavam que ou ele era muito velho, ou ele não sei o quê. Lembra disso? Lembro. Aí ele foi lá, pinçou o Sidônio Palmeira, que era da comunicação, trouxe ele para dentro do governo e ele começou a aplicar algumas coisas que começaram a mudar, que eram o nós contra eles, mostrando que a Câmara estava trabalhando para os ricos e não para os pobres. Ele foi lá e trouxe o resgate da soberania nacional quando veio o tarifaço. Ele foi lá e falou assim, olha, não... O Trump deu uma ajuda. Aqui não. Deu o quê? Né? Deu uma ajuda. Ele deu uma resposta rápida, né? Exatamente. Então, ele foi lá e usou muito bem isso na comunicação. Outra coisa que ele está fazendo, que vai ser um marco na área social, que é uma lei estruturante. Você vê, antes ele fez um plano social, que era o Bolsa Família. Sim. Agora ele está fazendo uma lei estruturante que vai ser aquilo que vai deixar marcado nesse terceiro mandato dele. Qual é? É o imposto de renda. Sim. É uma lei. Isso vai transformar, as pessoas vão lembrar dele porque ele melhorou a vida da população. E fora Vale Gás, que é outro benefício. Então ele conseguiu reverter, tanto que em outubro a diferença deles de aprovado e reprovado era apenas 1%. Acabou. O Lula já está saudável, ele já está forte, já é o super-homem, já é o cara cotado de novo para poder concorrer. Então, assim, não se engane. A aprovação popular é um indicador decisivo para saber se você está bem ou se você está mal. E, para você conseguir isso, você tem que cuidar do povo. Se você não cuidar do povo... Você falou da tua experiência em pesquisas, né? Sim. Que também nasceu aí. A pesquisa, a gente vê que é uma negligência. Assim, não vou dizer que para todos, mas muitos gestores simplesmente não fazem pesquisa. Deixam para fazer próximo da eleição. Que poderiam fazer já no primeiro ano, a pesquisa semestralmente. É uma ferramenta extraordinária, maravilhosa, né? Mas o político, ele peca numa coisa ainda maior, que eu falo que é a escutativa. O que é escutativa? É escutar o que o povo está falando. E ele não precisa só de pesquisa. Tem muito prefeito do interior que ele é prefeito de gabinete. Ele fica sentado recebendo os mesmos todo ano. Ele não se digna tirar a bunda da cadeira, ir lá na periferia, dar uma passeada, nem ver as obras dele. Ele não vai lá escutar o povo, sabe? Ele fica com os papagaios de pirata... A bolha. Em volta dele. Então, assim, a escutativa
ela é uma ferramenta tão poderosa quanto a pesquisa. A pesquisa ela é uma ferramenta que o cara precisa pagar uma empresa para fazer. A escutativa, ele mesmo ou alguém da equipe confiável dele pode fazer todo dia. Ir lá às 5 horas da manhã no posto de saúde para saber se o médico está lá. Ir nas filas de remédio, saber se está sendo distribuído. Sabe? Andar pelas ruas lá na periferia para ver se tem lixo e mato. E qual é o sentimento, né? Passar na rua à noite, na periferia, ver se tem poste com luz apagada. Porque se ele sabe o que está acontecendo, ele vai chegar, chamar a comunicação dele e falar assim, olha, vai lá e comunica lá que aquele bairro está com luz apagada e nós vamos resolver isso na semana que vem. E aí põe lá os caras para poder reativar as luzes. Então ele avisa que sabe do problema, depois ele vai lá, resolve o problema. Diz que ele corrigir, porque às vezes o cara faz e nem comunica isso, né? Exatamente, entende? Então assim, isso, a escutativa é, eu acho assim, uma coisa mágica. E aí ele usa as ferramentas como a pesquisa, que é o caso que você falou. Dentro do teu método, fala mais um pouquinho sobre ele. O método, o primeiro do método Liga é você ter liderança, ter um propósito, né? Então você tem que criar uma carta com o seu propósito. Tá. O que é que você quer? Isso tem que ser verbalizado e gritado para todo mundo, para a equipe que tem que estar alinhada, para a população. Ela tem que saber o que você quer e onde você quer chegar. Segundo, tem que ter dentro do L de liderança uma lei que garanta que aquilo que ele tem, se ele vai construir Brasília, ele tem que ter uma lei, porque se ele não continuar no governo, Brasília continua sendo construída. Tem que ter uma lei que garanta, porque muda o mandato e às vezes a pessoa deixa aquela obra cair aos pedaços lá e não termina ela. Só porque não é dele, entendeu? Sim. Então tem que ter uma lei que garanta. Segundo, tem que ter, a gente chama de núcleo estratégico. Ele tem que ter um time de 4 pessoas dentro da administração que vai cuidar da inteligência do negócio. Toda a escutativa tem que ter inteligência para tratar esse dado. E essa equipe, que eu chamo de núcleo estratégico de inteligência, ela tem que estar ligada com todos os secretários, com todos os chefes e diretores da administração. Por quê? Porque essa equipe é que vai garantir que o propósito seja executado. Ela vai dar sequência e frequência, senão fica todo mundo batendo cabeça, que nem carrinho de parque, de circo, sabe aqueles carrinhos que fica batendo? Sim. Esse cara vai dar. Segundo do Liga é o I, de informação, que é a escutativa. É você ter informação. Por quê? Porque aí na letra G de governança, você vai criar os planos de ação, que é chamar todo mundo através desse grupo e colocar no papel o plano para ser executado e construído, tudo baseado no propósito. E por último é a ação que fica, que é isso que eu falei. Você tem que ter uma obra ou um plano social ou uma lei estruturante, alguma coisa que faça com que a vida daquelas pessoas criem. E tudo isso tem que estar interligado com a comunicação. A comunicação é a peça-chave. Nós, da consultoria, nós cuidamos de 2 coisas. Da ouvidoria, que ouve, é a entrada da informação. Certo. E da comunicação, que é aquela que solta. E aí no meio tem o quê? A máquina que vai fazer a coisa acontecer. Vai tratar, exatamente, né, e dissecar exatamente, e trazer um resultado prático. Exatamente. Só isso, né? Exatamente. Você trabalha em todo o Brasil? Como é que é hoje o teu trabalho? Hoje a gente trabalha todo o Brasil. A gente atua em governos estaduais, federais, municipais, a gente trabalha em todo o Brasil. A consultoria, e hoje nós estamos aqui, inclusive, lançando um programa de parceria. Nós estamos procurando parceiros para que represente, nós vamos franquear o nosso método de consultoria e vamos escolher parceiros para que eles implantem o método nas prefeituras e governos. Por exemplo, aqui eu estou procurando um parceiro. Em todos os lugares que eu passei, para que a gente... Eu não quero ficar com isso só para mim, porque é complicado. Aquele cara que quer fazer tudo não faz nada, né? Então, se você consegue ter parceiros em vários lugares, assim como, por exemplo, o Marcelo Natali, que é o criador do Compol, ele é de Santa Catarina, mas o Patrick... Veio... ele é o parceiro dele aqui. Sim. Então, ele consegue fazer... E não teria braço para tudo isso, exato, né? Exato, então é isso que eu difícil, falo. Né? Então, eu estou procurando hoje parceiros para implantar os métodos aqui no Pará também. Legal, porque você já conseguiu, digamos, o mais complicado, que foi organizar essa metodologia. São anos 30 anos de consultoria, já de trabalho, a gente vai afinando, isso aqui não é de hoje.
É entendendo o poder público, sabendo como... E é tudo assim, você tem que entender como você participa, tem concorrência pública, tem que ter tudo dentro da lei. Ainda tem isso, né? Tem tudo, você tem Uma que ter vez tudo. desenvolvido o método, mas como contrata esse método, É diferente, né? por exemplo, se eu montar um McDonald's é só começar a vender sanduíche, Sim. ter nota fiscal, ter o ponto, ter tudo regular. Agora, no poder público, que eu falo assim, tem um negócio B2B, tem um negócio B2C, o B2B é de empresa para empresa, Sim. o B2C é de empresa para consumidor. Agora eu estou lançando o B2G, que é de empresa para governo, entendeu? né? Eu estou fazendo um negócio de empresa para governo. O legal disso também é que você tem a experiência e cada cidade dessa, cada governo, cada gestão também trazem know-how para vocês, Muito, né? muito. Fala para a gente como é que você juntar essas experiências, enfim, como é que você consegue... Olha, os a problemas concepção. são diversos demais, você não tem ideia. A gente pega, por exemplo, a realidade do sul do país é totalmente diferente do norte, do nordeste, sabe? Você vai para Minas, é outra realidade. Então, assim, a cultura, tudo muda. Para implantar, para comunicar é diferente. Então você tem que ter jogo de cintura e entender o local. Se eu pegar e trouxer uma fórmula pronta que eu tenho lá, ela não vai funcionar aqui. Não vai Porque funcionar. sempre há uma resistência, Se né? eu pegar Não, não é só isso. Se eu Não? pegar a forma de me comunicar lá no sul. É outra, né? É outra. Né, a população daqui, eles são mais o nordestino, o pessoal do norte, eles não escutam o sertanejo, eles escutam outra música. Sim. Você tem que tocar a música que o cara escuta, não é verdade? É verdade. Senão o cara não vai escutar. Se eu fizer, verdade. por exemplo, uma campanha motivacional, usando lá uma trilha sonora que o pessoal usa lá, não vai pegar aqui. Não pega nunca. Então assim... Vai ficar esquisito, né? Exato. Então a gente tem que pegar o que é melhor de cada lugar. Wesley, muito obrigado por você Opa. ter vindo com a gente, tá? E queria que só olhasse para aquela câmera e desejasse aí um bom final de trabalho aqui, digamos. Claro, eu quero agradecer aqui a participação do Compol Belém, é um prazer muito grande. Eu quero falar para vocês que há 30 anos atrás eu tenho uma gratidão por Belém muito grande, porque eu vim para cá vender mel para me formar, né? E eu vinha vender mel. Então, provavelmente, para esse pessoal que eu dei palestra, ou um familiar dele, ou um parente dele, eu vendi mel para ele. E eu estou muito grato de hoje estar aqui palestrando com um público tão seleto, num dos principais hotéis, eu acho que do estado, né? Sim. E com uma gratidão, eu fico até emocionado de voltar depois de 30 anos para Belém, porque foi daqui que saiu o meu ganha-pão para que eu pudesse me formar em engenharia química lá em Maringá, no estado do Paraná. Legal. Gente, um abraço.